Foi aprovada nesta semana, em primeira votação, na Câmara dos Deputados Federais em Brasília, a PEC do teto de gastos públicos. A proposta de emenda constitucional pretende regular a forma como o governo brasileiro aplicará seus recursos públicos pelos próximos 20 anos. O assunto tem causado muita polêmica, por isso, no quadro Momento da Economia de agora, nós vamos falar sobre os reflexos dessa medida, incluindo aí os efeitos colaterais na redução de investimentos, inclusive em áreas prioritárias no chamado Estado mínimo, como saúde, segurança e educação. Por isso, eu converso agora ao vivo com o economista e parceiro da TV Record, Edi Santos Amorim. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio, imenso prazer. Qual situação de caixa do governo federal está motivando a gestão do presidente da República, Michel Temer, de tomar essa medida, de enviar ao Congresso Nacional para a votação essa tal, a PEC 241, a PEC do teto dos gastos públicos? Antônio, o objetivo da PEC, ela é legal, no sentido de você reequilibrar as contas públicas. Haja visto que as contas públicas, elas só aumentam e a arrecadação, ela não tem aumentado tanto quanto se prevê no orçamento. Então, você tem uma situação, por exemplo, onde o orçamento hoje, a dívida da União, consome praticamente 70% do PIB. Ou seja, tudo que você produz, praticamente 70% você vai para pagar a conta. 70% da riqueza produzida no Brasil? É hoje o gargalo hoje das contas públicas do governo federal, né? E aí vamos pelo ponto de vista financeiro. Do total da receita líquida do governo hoje, por exemplo, do governo federal, quase 70% você se gasta com o sistema previdenciário, mais benefícios e pessoal, que inclui folha de pagamento, etc. Explicando melhor, o sistema previdenciário não é autossustentável? Trabalhadores que estão na ativa não contribuem com a Previdência? Por que o governo tem que pôr dinheiro dele na verdade, a Previdência não é sustentável. Por isso que eu tenho comentado, desde quando surgiu a PEC. A PEC sozinha, ela não é resultante de eficácia. A PEC, para ter uma eficácia, você precisa dar continuidade nas reformas importantes do país, principalmente o sistema previdenciário, e você tem também a alteração constitucional, que é importante, devido à Constituição ser muito antiga no país. Então, são situações importantes que precisam ser, fora a reforma política, fora as outras reformas. A PEC sozinha, ela não é resultante de eficácia. A PEC precisa dar continuidade nessas reformas que o país praticamente não fez nada. Agora, o senhor falou aí dos números, 70% da riqueza produzida no Brasil é para gastos públicos. É o orçamento, né? Quanto desses 70% são gastos para pagar a dívida externa, por exemplo, brasileira? Dinheiro que sai do Brasil para pagar credores internacionais. Esse é o problema da PEC. A gente tem que entender que o governo não pode deixar, por exemplo, de investir em investimento social importante como saúde e educação para pagar a dívida do próprio governo. Esse é o grande problema, no meu ponto de vista, hoje em relação à PEC. Por exemplo, Antônio, vou dar um exemplo aqui. Da receita líquida, imagine que da receita líquida você tem um gargalo de 70% com o sistema previdenciário, folha de pagamento pessoal. Aí você observa que 15% da receita líquida, hoje, da forma como é sem a PEC, consome 15% da receita. E você vai para a educação, da forma que é hoje, consome 18% da receita. Passou de 100% de investimento. O que sobra para investir? Nada. Então, essa PEC é o seguinte, como é que o mercado investidor enxerga? O governo federal sai do discurso e entra para o termo prático. Ou seja, é a primeira medida de retomada da economia e controle das contas públicas do governo federal. Agora, o que a gente analisa é a eficácia de longo prazo. Esse também é um ponto de vista preocupante. Pois é, aí tem duas vertentes nisso que o senhor fala de longo prazo, porque primeiro é uma medida provisória, ou melhor dizendo, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que vai além da gestão Michel Temer. O mandato dele termina em dezembro de 2018 e a PEC tem validade até 2037. A gente nem sabe quem vai ser os próximos presidentes da República para você projetar para 20 anos. Como é que o senhor vê isso? Extrapolar o mandato de Michel Temer. É um outro problema que eu analiso, como é que você vai acompanhar de longo prazo, porque é o seguinte, você tem que analisar todo o histórico anterior. Se há 20 anos atrás, por exemplo, como é que foi o resultado da economia em termos de crescimento, desenvolvimento e de liquidez? Aí você entraria em discussão de uma PEC de longo prazo, embora os tempos são outros, a inflação são outra, tudo são outros, mas é preocupante.
A ideia da PEC, ela é até interessante. Vamos ver aí, qual que é na prática? Ela tem uma referência à inflação do ano anterior, não é isso? Como é que funciona aí? A ideia é interessante. Por exemplo, como é que vai funcionar? Tirando a educação e a saúde, que só vai valer após a aprovação da PEC a partir de 2018, né? Ou seja, tem um ano aí para ser avaliado. Agora, as outras despesas, e aí entra todos os poderes, né, constituídos, todos os poderes entram diretamente na PEC, onde limita que, por exemplo, o orçamento para 2017 vai ser o mesmo de 2016, e aí você avalia o próximo crescimento do investimento das pastas seria através da inflação. A inflação brasileira, a tendência dela é que ela se estabilize. Ou caia. Exatamente. Aí é vantajoso nesse aspecto, porque Exatamente. se você congela em relação ao ano anterior e a inflação cai, você vai ter uma sobra no orçamento. Agora, e se acontecer o movimento contrário, ao invés da inflação cair, aumentar? Aí é prejuízo, porque você vai congelar em cima do dinheiro do ano anterior. É prejuízo, mas assim, se você corta gastos e a linha de raciocínio principal é cortar e limitar gastos para manter o equilíbrio, você já entende que fazendo isso a tendendo a inflação a cair. Se você está limitando o gasto, não está aumentando os seus gastos, como é que a inflação vai aumentar? É difícil? A lógica seria essa, né? O governo vai cortar e equilibrar. Por outro lado, Antônio, eu observo o seguinte, isso tudo é importante. O problema maior é o seguinte, é quem faz a gestão de tudo isso. Porque você sabe que o maior problema generalizado da falta de recurso, do aumento da dívida pública, chama-se corrupção. E aí, se os órgãos de fiscalização não estiver muito atuante, por exemplo, o Tribunal de Contas, o Ministério Público e outros, a PEC sozinha também, volto a falar, ela precisa de aliados para fazer gestão fiscal em cima de todo esse movimento. Você tocou num ponto importantíssimo aí, porque um dos primeiros gritos contra essa PEC veio do Ministério Público Federal, do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que lideram aí, junto com o juiz Sérgio Moro, a Operação Lava Jato no Brasil. E eles estão reclamando que se congelar o orçamento para os próximos 20 anos, inclusive as investigações do Ministério Público Federal vão estar comprometidas. O Poder Executivo tem esse poder de congelar o orçamento de outros poderes, como Justiça, Legislativo e de órgãos como o Ministério Público? Se for através de um projeto de lei, sim. Porque o projeto de lei passa pelos poderes, né? Os poderes que regulamentam as leis no país é a Câmara Federal e o Senado. Passou pelos dois órgãos que têm o poder da caneta, por exemplo, vai para a sanção presidencial. Então, está nessa situação. Se a PEC prevê todos os poderes, e se for aprovado, vira uma coisa legítima. E aí não tem como chorar pelo leite derramado, uma vez aprovado. Nem se alguém entrar com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a PEC, por exemplo? Isso pode acontecer, Antônio, mas isso aí vai ser um retrocesso novamente. Porque a economia, Antônio, do ponto de vista de crescimento, ela não cresceu. Quer dizer, daqui um pouquinho vão decretar falência no país. Porque não se resolve nem a questão política e nem a questão econômica. Como é que você acha um ponto de equilíbrio se você tiver turbulências contrárias em cima a uma situação dessa? O que tem que ser discutido, tem que levar para a sociedade antes. Por exemplo, tudo bem, foi a primeira aprovação, mas ainda tem a segunda aprovação na Câmara e mais duas no Senado. Ainda há tempo, no meu ponto de vista, de discussão. Pois é. Teria que levantar essa discussão, inclusive, para os estados, principalmente, para os municípios. Para você entender a complexidade de cada estado. Agora, o que a PEC não está previsto na PEC, e isso é óbvio, são os repasses para os municípios e para o estado, né? Que aí, independente de situação, ela continua dentro do que é proposto já hoje como projeto de lei. Essa sua proposta, por exemplo, o Congresso Nacional, deputados federais e senadores, não poderiam fazer audiências públicas pelo Brasil, usar a internet aí, portal da Câmara Federal, do Senado Federal, fazer uma consulta pública entre as pessoas, entre os brasileiros, antes de votar uma medida dessa, que vai valer para os próximos 20 anos, 2 décadas, uma geração brasileira? Eu acho assim que tudo que você faz nas pressas, você acaba não fazendo com eficiência. Eu acho que tem que ter mais tempo, sim, para audiências públicas, levar para os poderes estaduais, ver os estados como é que enxerga essa situação nova, que aí, uma vez virou lei, balbal, nós vamos ter que engolir, né? Como dizem. Então, por que não tratar isso com responsabilidade social agora? Porque depois de aprovado, não adianta, Antônio.
é interessante do ponto de vista de que precisa fazer alguma coisa, mas as pressas também, peraí, vamos analisar os detalhes disso aí. A lógica, o recado é importante, eu preciso equilibrar as contas públicas, porque eu preciso fazer investimento. Mas será que isso é o suficiente? Aí eu já adiantei, no meu ponto de vista como analista. Ela sozinha não vai resultar em nada. Ela precisa garantir as reformas. As reformas é tão importante quanto. Por que até hoje não foi feita as reformas? Que era muito mais, a discussão é muito mais antiga do que a PEC. Aí você atravessa, coloca uma PEC, fala, aprova a PEC, vamos resolver o problema em 20 anos. Quais reformas? Lembre pra gente aí, que não, são importantes. Assim, as principais. Hoje, a principal hoje passa a ser a fiscal, que aí a PEC acaba sendo um braço dela. Aí você tem a reforma previdenciária, que é uma jamanta no Brasil hoje, consome 70% das nossas riquezas. É uma coisa assim, irreconhecível do ponto de vista da macroeconomia. Aí você tem a reforma política, que se começa a trabalhar. Aí você tem a reforma institucional, que ela precisa ser feita. Ou seja, todas as reformas tributárias, todas as reformas no país não aconteceram. Aí, de repente, vem uma PEC que se torna mais importante que as reformas. Não é desse jeito. Talvez se tivesse vindo as reformas recorrente ou decorrente dos anos sucessivos, de repente a PEC seria diferente hoje, porque as reformas já tinham acontecido. Agora não acontece reforma, fica só no discurso. E aí o governo fala assim, bom, chega de ficar no blá blá blá, vamos por termos práticos. Mas espera aí, eu vou engessar a economia para 20 anos? Do ponto de vista do equilíbrio do orçamento, beleza. Agora, do ponto de vista do orçamento, é preocupante. Por quê? Porque será que o que eu vou deixar de gastar com saúde e educação vai ser para pagar dívida pública? Se for, não tem sentido nenhum. Agora, se for do ponto de vista de investimento para a retomada do crescimento, positivo. Se não for desse jeito, Antônio, a PEC sozinha, ela é resultante de nada. Ela precisa de parceiros aliados fortes para que isso surja resultado na ponta. Agora, do ponto de vista do mercado, o mercado já começou a olhar positivamente. Por exemplo, já agora pelo Copom, esse mês ainda, já deve ter uma redução da taxa básica de juros Selic. Ela deve cair agora e com isso já começa a ter um dinheiro mais acessível e aí o otimismo, tanto dos empresários quanto dos investidores, já são vistos como positivo. Então ela tem todas umas vertentes, Antônio. Ela é tanto positivo como ela pode ser negativo, dependendo do ponto de vista. Agora, o que precisa ser feito, alguma coisa precisava ser feito. Agora precisa ter um pouco mais de controle, de otimismo, para que isso não seja um tiro no pé. Obrigado, até semana que vem. Eu que agradeço.